Estamos no ar neste momento. Vou passar o link agora para vocês e vou subir Tá na certo. página. Pronto, já estamos no ar. Boa tarde a todos e a todas. Você mandou o link, Jefferson? Boa tarde. Estou mandando agora, professor. Certo. Já estamos no ar. Boa tarde a todos e a todas. Você mandou o link, Jefferson? Boa tarde. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Luiz Ricardo. Boa tarde, Felipe. Felipe é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, o Jorge Salles está de volta. É do Amapá, o Jorge, é? Boa tarde a todos. Quando a gente quiser, já podemos começar, Jefferson e Hernani Rubinson? Vamos dar só alguns minutos, só uns... Um segundinho para chegar mais gente, né? Isso, porque agora o pessoal começou a entrar no link. Está subindo muito rápido a quantidade de pessoas, mas ainda estão entrando. Tem 31 no momento. Tá ótimo. Simone Ribeiro, Lucas Lopes, Jamerson, da UVA. Muita gente conhecida e querida entrando. Que maravilha. A Camila. A Luzanira voltou. Boa tarde, Luzanira. Amapaense em terras paraenses. Está certo, Jorge? Boa tarde, João Correia. Olá, Ana Paula. Talvez a gente tenha um pouquinho de problema técnico hoje, né, Jefferson? Um pouquinho de delays, mas eu acho que não vai atrapalhar. A gente, quando terminar a pergunta do professor Rubinson, vai ser uns 2 segundos, aí ele responde. Certo. A Selma Simões de Castro está aqui conosco hoje, que maravilha. Boa tarde, Selma. Olá, Lucas Lopes. Patrícia Araújo, que maravilha, todo mundo aqui. A Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Bruna Pires. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer ter vocês hoje aqui. Daqui a pouquinho nós iniciaremos, às 16h05. Ricardo Matos, boa tarde. Geografia da UFRJ com o Diego Lima. Então, vamos começar. Danilo Magalhães, novamente. Danilo, a sua pergunta ontem foi muito boa, eu adorei. Professor Marcos Nascimento, olha só, Rubinson. Ok. Maravilha. Então, vamos dar início aqui à nossa atividade de hoje à tarde. Esse é o projeto Território Científico, da editora Sertão Cult, organizado com o apoio do mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e coordenado por mim. As entrevistas, que são 12 ao total, serão transcritas na forma de capítulos de livro, o qual será publicado ainda esse ano, em dezembro, com o título Introdução à Geomorfologia, entrevista com geomorfólogos. Hoje nós temos o prazer de ouvir o professor Rubinson Pinheiro Maia, que irá conversar conosco com a temática Geomorfologia Estrutural. O Rubinson é geógrafo pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, foi meu orientando, com grande prazer,
é doutor em Geodinâmica e Geofísica pela Universidade Federal do Ceará. Desculpe, doutor em Geodinâmica e Geofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Aliás, ocupou minha vaga quando eu me aposentei, através de concurso público, e é pesquisador Produtividade 2 do CNPq. Atua na área de geomorfologia, com ênfase em morfotectônica. Possui trabalho na área de morfotectônica de ambiente kárstico, em sistemas fluviais, em zona de deformação e em maciços cristalinos. Rubson, eu lhe agradeço bastante você ter aceito o nosso convite para participar dessa conversa. É uma honra tê-lo conosco hoje à tarde. Vão fazer parte dessa entrevista eu mesma, que sou professora doutora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, e agora professora visitante do mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, em Sobral, Ceará. Participa também o professor Hernani Cortes Lima. O Hernani é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, mestre pela Universidade Estadual do Ceará, doutor e pós-doutor em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor adjunto do curso de Geografia da Universidade Estadual do Ceará e do mestrado acadêmico em Geografia da mesma universidade, tendo experiência na área de geociências, com ênfase em geomorfologia, bacias hidrográficas, meio ambiente, degradação ambiental e planejamento ambiental. Muito obrigada, professor Hernani, por ter aceito o nosso convite para participar dessa atividade. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje à tarde. E quem vai participar também desse evento é o Jefferson Lin. O Jefferson é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e em História pela Universidade Estadual do Ceará. É mestre em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é sócio-diretor da editora Sertão Cult, que organiza e vai publicar o livro, organiza essas entrevistas e vai publicar o livro. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em assessoria de imprensa, produção editorial, atuando principalmente nos temas educação, economia, comunicação, história e agora também em geografia. Muito obrigada a todos e a todas pela presença. O Jefferson, eu passo a palavra para você para dar início à nossa atividade. Muito obrigado, professora. Professor, sem mais delongas, eu queria agradecer ter aceito o convite. Vai engrandecer muito o nosso livro. E já vamos começar, se eu puder falar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa, como o senhor iniciou nessa área de atuação, o que levou o senhor, o que inspirou o senhor a começar nessa seara da geomorfologia. Claro. Então, respondendo à sua pergunta, eu transitei por diferentes caminhos. Eu iniciei na graduação trabalhando mais com um ambiente de geomorfologia mais dinâmica e quantitativa, analisando esse tipo de coisa, assim, é uma geomorfologia mais especial, foco no transporte de sedimentos em ambientes fluviais. No mestrado, mas expandi para a análise do ambiente fluvial em o canal. Não me importava mais apenas o banco de sedimentos, nem a forma do canal. Inundação,
os terraços, a abertura desse vale antes da instalação do vale. Então, essa associação de variação de nível de base, de nível eustático, de tectovial, é algo que eu tentei trabalhar no mestrado. Então, perceba, eu fui da graduação do específico, Professor Robson? mais... Oi. É que está cortando muito, está picotando o som, a gente não está entendendo bem o que o senhor está falando. Infelizmente, temos problemas técnicos. A internet está complicada. O senhor tem como tentar acessar essa mesma sala pelo seu celular, pelo 4G, para ver se melhora? Posso tentar. Ele vai mandar o link para você no celular. Você tem eu vou lhe passar o WhatsApp dele, ok, Jefferson? Eu já lhe mandei, professora, o link. É só copiar e mandar para ele. Ah, tá certo. Perfeito. Pessoal, Vou aguarda só aí um ligar aqui o momento. celular, que eu tinha desligado. Não, tranquilo, professor. Porque como está cortando muito, é melhor a gente já tentar outra alternativa. Mandei o link para o seu celular, Rubson. Veja se você entra. Ok, eu vou desconectar aqui, tudo bem? Tudo bem. Certo, Jefferson? Jefferson, ninguém está lhe ouvindo. Opa, sem problema, a gente fica no aguardo. Eu peço a paciência. Eu vou desconectar aqui. Peço a paciência dos ouvintes, dos telespectadores. Lamento, pessoal. Essa é a nossa quinta entrevista e é a primeira vez que nós estamos tendo esse problema técnico. Vamos ver se solucionamos através do uso do celular. Então, aguardem um pouquinho, por gentileza. Hugo, infelizmente, desde o começo que a internet do Rubson está dando problema. Então, a gente realmente acho que vai ter que tentar ver outra alternativa. Vamos ver se dá certo através do celular dele. Pessoal, nós estamos aguardando que o Rubson possa entrar via celular, certo? Vamos ter um pouquinho de paciência, eu agradeço a vocês por continuarem aqui conosco, esperando que o problema seja solucionado. Por que será que está demorando tanto, Jefferson? Oi, professora, pode repetir? Está demorando, né?
Pode ser que estava conversando agora com a professora Ana Paula. Já aconteceu isso em outras lives, de professores estarem concedendo entrevista e outras pessoas da casa estarem usando a internet também para outras atividades, assistindo algum filme em streaming, ou fazendo algum download, jogo, e acaba prejudicando a conexão. Sei. Então, Sei. quando ele voltar, a gente pode ver isso também. Mas antes, problemas técnicos que os problemas que vêm acontecendo em algumas lives pelo Brasil, né? Principalmente no eixo de São Paulo. É verdade, as lives que vem acontecendo no Brasil todo, no Ceará, inclusive, com invasão de hackers, trazendo situações desagradáveis para os entrevistadores e o entrevistado, sobretudo, vem destruindo um grande número de atividades nesse sentido. Que tristeza que nosso país está nesse momento com essa completa ausência de democracia. Verdade. Obrigada, Bruna. A Bruna disse que a gente espera o tempo necessário. Excelente. Muita gentileza. É isso, Janaína. O professor Fred Holanda, da UES, registrou hoje de manhã que a live que ele estava fazendo com o PET da UES, Geografia, foi invadida por hackers que inviabilizaram a entrevista. O curso da UVA fez, no Dia do Geógrafo, uma entrevista com o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, e a live foi invadida por hackers de extrema-direita que inviabilizaram a continuidade da atividade. Realmente tem sido um drama os eventos que estão sendo realizados no âmbito do Google Meet, pela ignorância e pela falta de abertura dos grupos de extrema-direita do Brasil. Fora Bolsonaro, é o que eu estou lendo aqui, eu concordo. Perfeito. O Danilo está dizendo que teve um problema hoje com a palestra online com a professora Marta Celina, da UFC também. Exatamente. É um drama. Infelizmente, a utilização do Google Meet está ficando inviável por conta disso. Exato. Seja bem-vindo de volta, professor. E agora? Tem que... Tá melhor? Olá, Rubson. Parece que está bem melhor, né, Jefferson? Acredito que sim. Então, podemos retomar? Rubson, tem mais Oi. alguém na sua casa usando a sua internet? Não mais. Ah, tá certo. Eu acho que talvez pudesse ter sido esse o problema. Isso. Rubson, acho que vamos ter que refazer a pergunta. Ok. Você pode começar a sua resposta do começo? Claro. Bom, a pergunta foi sobre a trajetória. Não é isso? Exatamente. Eu iniciei minha trajetória trabalhando na graduação com uma geomorfologia mais aplicada ao estudo de transporte de sedimentos em canal,
E no mestrado expandi para a região de Vale. Então, enquanto na graduação eu monitorava descarga sólida, no mestrado eu queria saber por que as variações de nível de base levavam ao preenchimento sedimentar, ora ao preenchimento sedimentar, ora à dissecação. Então, isso está mais associado a processos globais ou até tectônicos, como as variações do nível de base promovidas pela eustasia ou pela tectônica. Então, eu saí da graduação do canal, fui para a região de Vale no mestrado, e no doutorado fui para a região de bacia sedimentar. Então, trabalhei com morfotectônica de ambiente em bacia sedimentar, juntando evolução de bacia com vale fluvial. Depois do doutorado, né, depois dessa construção, canal, vale, bacia, eu quis sair um pouco do ambiente sedimentar. E aí comecei a me aventurar um pouco, também no karst e no ambiente cristalino, né? Que são os nossos maciços, depressões e campos de Inselbergs. Então, a minha trajetória foi marcada por uma forte influência de uma geomorfologia aplicada a um ambiente sedimentar, e hoje eu tento também fazer uma geomorfologia aplicada ao ambiente cristalino, digamos assim. Perfeito, Rubson. Então, você que veio de sedimentar, hoje tem uma inserção muito forte na geomorfologia estrutural. Você poderia definir para a gente o que é exatamente geomorfologia estrutural? Bom, para mim, geomorfologia estrutural é geomorfologia. Agora eu vou falar um pouco do que isso que nós chamamos de geomorfologia estrutural faz. A geomorfologia estrutural, às vezes, ela é muito associada a uma geomorfologia tectônica. Não é uma correlação correta, é uma correlação, digamos assim, limitada. Porque se você pega um ambiente sedimentar, por exemplo, que nunca passou por atividade tectônica nenhuma, um tabuleiro costeiro, que não foi submetido a nenhuma atividade tectônica, nem de surgimento, nem de subsidência, ou de um surgimento muito pequeno, que não causou, assim, variação do relevo de forma significativa, ou descondicionantes do relevo, uma área que recebeu sedimentação e que não foi afetada por um tectonismo forte. Essa área também pode ser estrutural, porque, veja só, a superfície tabuliforme do tabuleiro é uma herança estrutural de um processo deposicional. Então, eu posso falar numa superfície estrutural, de cimeira, no caso de um tabuleiro. Então, veja que eu estou dando exemplos de relevos estruturais sem correlação com tectônica. Isso para dizer que geomorfologia estrutural não necessariamente é algo associado à tectônica. Então, para responder a sua pergunta, o que é geomorfologia estrutural? Geomorfologia estrutural é aquela geomorfologia que se preocupa com a origem daquela forma de relevo. Então, ela também pode ser chamada, na minha opinião, de uma geomorfologia morfogenética, e aí de cunho estruturalista, né? Não é aquela geomorfologia, e aí ela se difere sim de uma geomorfologia mais ambiental, de uma geomorfologia do quaternário, de uma geomorfologia antropogênica. Aí ela se difere sim, quando você analisa, por exemplo, a erosão de um maciço, analisando aquela vossoroca e os impactos ambientais daquela vossoroca. Enquanto que para a geomorfologia estrutural, a
o estudo desse processo vai ser a origem do maciço e como funcionam as alterações, os pulsos que variam os níveis de base e conduzem à dissecação para formar a vossoroca. Que aí pode ter a participação do fator antropogênico ou não. Então, geomorfologia estrutural é uma geomorfologia genética que tem preocupação com a origem do relevo, com a origem e a evolução do relevo. Perfeito. Hernani, você está com a palavra. Ok. Primeiro, boa tarde, cumprimentar a todos, né? Todos vocês, parabéns aí pelo evento e a todos que estão nos assistindo. E o Robson, eu já conheço há alguns anos, e é uma satisfação poder realizar parte dessa entrevista e parabenizá-lo por suas pesquisas e atuação como professor e geógrafo. Então, Robson, do que você falou, gostaria de saber quais são os principais processos associados com a geomorfologia estrutural. Escutou? Sim, escutei. Vocês me ouvem bem? Está ótimo agora, Robson. Está excelente. Ok. Então, quais são os principais processos associados à geomorfologia estrutural? Opa, está caindo aqui. Pessoal, só tentar organizar isso aqui. Vou colocar aqui que agora ele não cai mais. Bom, os processos associados à geomorfologia estrutural não são diferentes dos demais processos da geomorfologia como um todo. São processos de erosão, de secação, só que nós incorporamos na geomorfologia estrutural condicionantes que, às vezes, estão associados a coisas que aparentemente estão distantes. Por exemplo, coisas que ocorrem numa crosta profunda, naquela parte da crosta que há um comportamento mais dúctil dos minerais, que hoje, em superfície, aquilo cria estruturas na rocha que pode orientar o trabalho de dissecação. Então, na geomorfologia estrutural, nós observamos como esses condicionantes estruturais dos processos deposicionais, se for no caso de um ambiente sedimentar, ou metamórficos e ígneos, no caso do ambiente cristalino, como ele cria uma predisposição estrutural a uma dissecação preferencial, que vai abrir vales num sentido preferencial, que vai gerar depósitos e planícies aluvionares naquele sentido, ou bacias sedimentares, ou tabuleiros costeiros, ou vai dissecar maciços, dando origem a trendes de maciços alinhados de acordo com uma direção. Avaliamos também fraturas ou falhas, né, se tiver comprovação de movimentação. Então, assim, nós, na geomorfologia estrutural, tentamos fazer sempre uma correlação daquilo que há de predisposição estrutural. O que é essa predisposição estrutural? São coisas inerentes na crosta ou nos sedimentos que estão por cima, que, de alguma forma, condicionam o trabalho de dissecação, de erosão, de transporte e de deposição. Uma vez que esse trabalho fluvial, não é, de esculturação das terras emersas, digamos assim, ele é o mais importante, né, na geomorfologia, ele tem mais substância do que, por exemplo, o eólico ou o glacial, né, na modelagem da superfície da crosta terrestre. Então, Hernani,
os processos em geomorfologia estrutural não são diferentes. Eu diria que apenas há alguns processos a mais. Não é uma análise do relevo pelo relevo, mas do relevo como resultado de condicionantes estruturais que orientaram o trabalho da geomorfologia para gerar aquele relevo nos dias de hoje. Eu diria muito que é aquilo que a Wanda chama a atenção, que é o princípio do uniformitarismo, né? De você observar o passado para compreender o presente, mas observando o presente, sabendo que ele é fruto, não é, que ele é submetido a leis da física que também atuaram no decorrer do tempo, com diferentes intensidades. Então, não é muito distante daquilo que Abbe Saber fazia e daquilo que ele definia como a paisagem como herança, né? Perfeito, Ok. Jefferson. Professor Rubson, o senhor poderia falar um pouco sobre os relevos estruturais do Brasil? Quais são esses tipos, alguns exemplos de relevos estruturais brasileiros? Bom, relevos estruturais do Brasil são vários, mas talvez, quando a pergunta foi formulada, ela foi formulada provavelmente por alguém que imaginou que a geomorfologia estrutural é a mesma coisa de geomorfologia tectônica. E aí imaginou em me arguir sobre relevos tectônicos. Eu estou considerando aqui uma hipótese. Porque relevos estruturais, nesse molde que eu expliquei, eu diria que a maioria dos relevos, eu me arriscaria em dizer, possui uma herança de algum processo estrutural. Vamos pensar o Pantanal, aquela superfície baixa, alagada. Plano, ou seja, plano porque está associado a processo de agradação, ou seja, não foi submetida a uma dissecação pós-agradação. Baixo e alagado, nível de base constantemente elevado por conta de uma subsidência regional. Quer dizer, para onde você for, você tem no relevo, a não ser nos casos de uma geomorfologia como o Pico do Itabirito, em Minas Gerais, que é muito associado a uma geomorfologia muito antropogênica, né? Mas, não, com exceção desses casos, todos os relevos vão ter alguma, na sua forma, vão ter alguma herança de processos estruturais. Agora, não entenda processos estruturais como processos tectônicos, meramente tectônicos. Como eu tenho chamado a atenção, pode ser processos sedimentares, associados ao ambiente sedimentar, não é? Vou dar um exemplo aqui. Você tem num ambiente de formação de carbonatos as variações de faces carbonáticas. Do ambiente marinho raso, você tem lá um lamito, um carbonato mais cheio de bioclasto, depois vem um processo marinho que gera um carbonato mais rico, mais próprio em carbonato de cálcio, e chega um rio com aporte de areia e vai formando uma arquitetura deposicional de camadas que são todas carbonáticas, mas que há uma variação faciológica entre elas. E aí uma dessas camadas mais ricas em carbonato, por algum motivo, ela é mais solúvel e começa a se dissolver nesse nível horizontal. Veja, a forma da caverna ao longo desse nível horizontal é uma herança estrutural dessa dissolução concentrada ao longo de uma face carbonática mais solúvel. A caverna, nesse caso, ela resulta dessa dissolução ao longo de um plano estratigráfico. Ou seja, um plano estratigráfico é uma estrutura sedimentar. Estrutura é um relevo estrutural. Então, para onde você corre, você tem relevos estruturais. Mas se a questão foi associada à tectônica, né, aí nós temos relevos tectônicos, aí é uma coisa mais limitada no Brasil, né? Se você pegar relevos que têm uma forte influência, uma forte herança estrutural, eu diria, você tem Serra do Mar, você tem espinhaço meridional e espinhaço setentrional na Bahia, é um relevo, assim, bem estrutural mesmo, Nordeste brasileiro, Borborema,
Agora, se for relevo tectônico, aí nós temos que entender que somos margem passiva. O que seria um relevo tectônico? É um relevo que foi gerado pela tectônica, e isso é uma concepção particular, é opinião, não é uma coisa totalmente definida, mas é um relevo que foi gerado pela tectônica e que ainda resguarda na morfologia, características associadas a esse tectonismo. Por exemplo, um domo que nós temos no centro de uma bacia sedimentar aqui no Rio Grande do Norte. Quando eu digo aqui, não está falando em Brasil, né, eu estou no Ceará, mas aqui no Nordeste, especificamente no estado do Rio Grande do Norte, um domo chamado Serra do Mel, que fica na parte central da bacia Potiguar. Esse, aparentemente, é tão recente do ponto de vista tectônico que não teve tempo nem de ser dissecado ainda. Então, portanto, ele ainda resguarda a morfologia dômica original do processo que o formou. É tipo você imaginar o que seria a Cordilheira dos Andes sem o trabalho de dissecação dos agentes externos, dos agentes exodinâmicos. Aquilo lá não seria aquele relevo que você vê na televisão, que você conhece, cheio de pico, seria um grande domo, se fosse só pela tectônica. Cordilheira dos Andes, a mesma coisa, não é? Mas a taxa de surgimento lenta dá tempo, né, dos agentes esculturarem essa topografia de superfície. Serra do Mel ainda não. E aí, além de ser um relevo tectônico, é um relevo neotectônico. Né? E aí você vai ter outros relevos gerados pela tectônica, um monte de falésias aqui no Nordeste brasileiro, geradas pela tectônica. Só que aí, o que acontece? São falésias que têm uma herança estrutural muito forte da tectônica, mas que os agentes exodinâmicos, o fator clima, já meio que esculpiu aquela forma, e embora ela resguarde heranças estruturais, ela não mantém mais aquela relação genética com a tectônica, como, por exemplo, você tem uma escarpa de falha, que é a própria falésia. Uma falésia ao longo de uma escarpa de falha. Então, você tem casos, assim, parecidos. O professor Uchoa, lá da Federal de Feira de Santana, fez um trabalho espetacular na foz do Rio São Francisco, mostrando um pouco disso, desse basculamento de blocos, gerando níveis de escarpa de falésia e gerando superfícies que depois foram progradadas. Mas, assim, um relevo tectônico que resguarde as características do tectonismo, para mim, nós não temos muitos exemplos, e o principal exemplo, na minha opinião, pelo que eu conheço, é esse no centro da bacia Potiguar, que ainda mantém essa característica do surgimento original, que é o formato dômico. Ok? Ok, Hudson, você está desmanchando muitos pensamentos falaciosos em relação à geomorfologia estrutural, isso é uma coisa fantástica. Você já fez algum comentário anterior, mas eu gostaria de detalhar. Você poderia nos citar, falar sobre os aspectos metodológicos em pesquisas associadas com geomorfologia estrutural? Os metodológicos. Exatamente, aspectos metodológicos. Certo. Ok, vamos lá. Três escalas. Macro, meso. O que é a escala macro? Escala pode ser até continental, aquilo que você chama de megageomorfologia, mas uma escala de quilômetros ou de hectômetros. A escala meso é a escala de afloramento, é a escala que você consegue cobrir relativamente bem num trabalho de campo. E a escala micro é a escala das estruturas pequenininhas que às vezes não estão visíveis a olho nu, e às vezes estão. Então, vamos lá. Quais são os aspectos metodológicos mais importantes da análise geomorfológica com esse viés genético na escala macro? Sensoriamento remoto, basicamente. A escala macro é o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto você identifica linhas de crias, linhas mestras de relevo, extrai lineamentos, correlaciona com cartas de 1 para 100 mil da Sudene, correlaciona com mapas
de geológico de falha, de fratura, correlaciona com dados de sismicidade tectônica. Bom, e aí, para isso, eu acho que as imagens hoje do ALOS, ou mesmo do SRTM, são as ideais. Então, sensoriamento remoto, de sensor ativo, no caso, radar. Primeira opção. Não que não vai trabalhar com passivo também. Segundo nível de escala de abordagem. Na escala meso, além do trabalho do drone, do campo, eu acho que uma coisa que veio nos auxiliar muito é o drone, porque com a fotogrametria, você faz modelos digitais de elevação, e é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante ultimamente, com um nível de detalhe muito alto. Então, você sai de um pixel de 30 metros lá do SRTM e vai para um pixel de submétrico. Então, nem sempre a gente tem recurso para ter imagens de LiDAR, né, de LiDAR aerotransportado, que ainda é caro. Mas com o drone, que é uma tecnologia baratinha e acessível, nós conseguimos fazer com fotogrametria imagens de relevo, não é com sensor ativo, né, com uma técnica passiva, baseada em princípios, digamos assim, antigos, que voltaram agora com força total, como a estereoscopia e paralaxe, e você vai construindo, através de processamento, modelos digitais de elevação a partir de sobreposição de imagens. Então, hoje, um drone é um forte dado. Além disso, o trabalho de campo requer um olho um pouquinho treinado para visualizar feições associadas à deformação, como, às vezes, a coisa é muito clara. Falha, fratura em rocha, às vezes é muito claro, mas às vezes as deformações não são na forma de falhas e fraturas, porque quando elas incidiram sobre a crosta ainda estava a alguns quilômetros abaixo dos nossos pés, antes de ser exumada, e ela não tinha esse comportamento rúptil, tinha um comportamento dúctil, né? Ela se deformava mediante uma pressão, e de repente você encontra essas deformações de superfície, e elas dizem algo para a geomorfologia, mas elas precisam ser lidas e interpretadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, estruturas de liquefação em sedimentos, que é um tipo de deformação que se forma em conglomerado com a passagem de onda sísmica. Precisa ter um olho um pouquinho treinado, mas depois de treinar fica fácil de identificar, que são feições associadas ao tectonismo e que podem contribuir para a interpretação de vales. Então, vamos lá. Na escala meso, nós temos as imagens do drone, que vão auxiliar as imagens do radar da escala macro, e nós temos os dados de campo, né? Além da descrição e interpretação geomorfológica, a correlação com esses dados estruturais de campo. E a escala micro, que é a escala que pode ir até a microtectônica. O que é a escala micro? É a tentativa de visualizar pequenas estruturas que contem a história tectônica daquela região. Que estruturas são essas? Bom, em rochas ígneas podem ser planos de foliação ígnea ou metamórfica. Em rochas sedimentares, como os carbonatos, podem ser pequenas estruturas de dissolução horizontais que se formam quando você tem uma sobrecarga de carbonato muito grande, mais de 100 metros, que são os estilólitos, são feições de dissolução, parece um serrilhado assim. Se elas são horizontais, não tem muita significância, significa só que tinha um pacote ali de no mínimo 100 metros de carbonato para cima, pesando sobre aquela estrutura. Agora, se você encontra elas verticais, isso significa o quê? Compressão, ou seja, significa tectônica. Então, lâmina, estruturas deformacionais a nível de lâmina. Então, nós vamos ter essas três escalas, né, de análise de dados primários, digamos assim, a macro, sensoriamento remoto, a meso, sensoriamento remoto de dado de campo, e a micro, que você vai para uma petrografia, mesmo que macroscópica, você vai descrever ali pelo que você está vendo e tentar correlacionar com o relevo. Agora, além disso, aí nós vamos correlacionar com os dados que já existem, né, vendo o que foi possível fazer dessa panaceia de coisas que eu falei, com os dados que já existem. Quais são os dados que já existem
e que são importantes na geomorfologia estrutural. Uma coisa chamada breakout, que é como os poços de petróleo se fraturam. A forma que eles se fraturam, eles contam a história de quais são as direções dos campos de tensões principais. E aí todos os dados de sismicidade associados à região que você está trabalhando, né? Se é uma região mais sísmica, certamente tem uma rede sismográfica de monitoramento que vai mostrar a recorrência desses sismos, para ver se aquela área, não é, vai ter uma neotectônica que possa ser, assim, possa ser considerável num estudo de geomorfologia. Ou não, ou se tem uma recorrência muito baixa, um nível de intensidade muito baixa. Aqui no Nordeste brasileiro, nós temos várias falhas sismogênicas. Falha de Samambaia, e no Rio Grande do Norte, você tem falhas que tiveram abalos sísmicos na escala Richter de 5 graus, né? Então, isso, não, considerando margem passiva, não é pouca coisa, né? Ok? Muito esclarecedor, com certeza. Hernani, a palavra é sua. Ok. Dando continuidade, Rubens, você acha que a geomorfologia estrutural tem espaço suficiente no âmbito da geomorfologia brasileira? Bom, eu diria que talvez ela esteja chegando, né? Embora, e aí é minha opinião, com um pouco de atraso em relação ao resto do mundo. Porque enquanto o mundo já se faz trabalhos com esses enfoques há muito tempo, no Brasil parece que essa discussão ainda não ganhou muita força. E não ganhou muita força por quê? Em que eu estou me baseando para dizer isso? Até recentemente, muitos congressos de geomorfologia, quando eu digo recentemente, pegue aí os últimos 10 anos, muitos congressos de geomorfologia sequer tinham um eixo de tectônico ou de estrutural. Tinha eixo de fluvial, tinha eixo de ambiental, às vezes tinha até eixos meio que repetitivos, assim, com temas bem parecidos. 8 eixos, 9 eixos, e nenhum eixo de geomorfologia mais tectônica ou estrutural, né? Então, enquanto a geomorfologia lá fora já era algo comum, vou citar aquele congresso, na época daquele Congresso Mundial de Geomorfologia que teve na França, nós tivemos um eixo específico de geomorfologia estrutural, inclusive coordenado por um brasileiro. No outro ano, o Congresso Brasileiro de Geomorfologia não teve eixo nenhum de geomorfologia estrutural ou geomorfologia tectônica. E aí, o que mais engraçado é que o simpósio de geologia do Brasil passou a ter um eixo com esse foco de geomorfologia tectônica, neotectônica, uma coisa assim. Então, pode ser que eu esteja errado, mas me parece que havia uma certa resistência, porque os congressos de circulação mais global, como o Mundial de Geomorfologia, já tinha eixos nessa linha. O Congresso de Geologia trouxe a geomorfologia tectônica e neotectônica, e o Sinagel ainda não tinha feito isso. Então, eu acho que isso pode demonstrar que houve talvez uma certa resistência, né, por incorporar esses novos dados, mas que são importantes, né? A geomorfologia brasileira, ela sempre passou por movimentos de renovação, né?
com a geomorfologia quantitativa, né, antes disso, com os trabalhos de Abissab, Haroldo de Azevedo, mais recentemente, anos 90 e 2000, com os trabalhos de datação, que hoje são largamente empregados por vários grupos do Brasil. Vou dar destaque aqui ao trabalho do grupo do professor Arquimedes, que trabalha largamente com isso, e eu já trabalhei particularmente também bastante. Então, hoje, eu acho que há um movimento ou se não há, é necessário que haja um movimento de renovação, e essa renovação não vai ser pautada, não estou querendo aqui dizer pela geomorfologia estrutural, pela tectônica, mas uma renovação pautada naquilo que a ciência está trazendo de novo. E o que é isso? São os dados que são todo dia publicados acerca, e aí sim, da tectônica, da influência estrutural no relevo, mas não só isso, das idades dos depósitos, que contam história de processos erosivos, das idades dos surgimentos, contraste de fissão e apatita. Então, isso, às vezes, esses dados, eles se contrapõem a interpretações clássicas, né? E aí essas interpretações precisam ser revistas à luz desses novos dados. Então, eu acredito que nós precisamos, e há espaço para isso, há espaço, eu acredito que na geomorfologia, ou deva haver para todos, de uma geomorfologia ambiental, muito focada no quaternário, ou até no holoceno, como é o caso da geomorfologia antropogênica, né? De uma geomorfologia mais processual, e de uma geomorfologia também mais genética, né? Que se preocupa com a origem e evolução das paisagens em longo prazo, né? Que é o prazo de evolução do relevo em si. Excelente. Jefferson. Professor Rubson, seguindo nessa lógica de atualização de dados, de sempre estar trazendo conhecimento novo, a gente vive hoje um momento de ataques constantes à ciência, ao conhecimento científico, ao método científico. E a ciência geomorfológica é uma ciência que, apesar de ser concreta, as pessoas normalmente não têm muita familiaridade, né, com essa ciência. E nessa situação, né, em que a ciência sofre tantos ataques, quais as importâncias dos estudos em geomorfologia estrutural para a sociedade? Como a gente faz para aproximar esses conhecimentos que são gerados na área da sociedade em geral? Ok. Nós vamos ter que aprender a fazer isso, né? O tema de geomorfologia, eu acho que ele nunca esteve tão na moda. Nunca esteve tão presente na sociedade quanto hoje, puxado pela geodiversidade. Essa campanha, hoje, patrocinada pela Unesco, de geodiversidade, ela analisa diferentes aspectos de um território. Aspectos culturais, socioeconômicos, mas o carro-chefe da geodiversidade é o geo. E que geo? É a geomorfologia. Você não vai pegar nenhum geoparque no mundo que não seja um geoparque que tenha lá balizado no cerne da sua criação um relevo que apareça, né? Lógico, dados geológicos são importantes, bacia do Araripe, que é o caso de conhecidíssimo no mundo inteiro de um geoparque, bem sucedido, né, aqui no estado do Ceará, mas a bacia está lá formando um platô belíssimo, com escarpas expostas,
bem dissecadas, no entorno de depressões sertanejas, onde uma bacia se ergue, tem um topo plano que mantém uma floresta nacional lá em cima, com outro tipo de clima. Bom, então, o X da questão da geodiversidade reside na geomorfologia, né, no relevo, e aí vai entrar de forma acessória toda a diversidade geológica, mas que vem num segundo momento. Porque no primeiro momento, o que vem no primeiro momento? Não é a diversidade dos minerais, nem de rochas, nem da crosta, nem da história que ela conta, mas é aquilo que seus olhos veem. Ou você, quando pega uma paisagem para colocar no fundo de tela de seu computador do Yosemite, daquela escarpa lá de granito enorme, tá? Um leigo que chega e vê aquela escarpa de granito e vai pensar, meu Deus, que coisa espetacular, qual será a proporção de quartzo, feldspar e mica que ocorre nesse granito? Ou quais são as marcas geológicas aí do processo de evolução? Isso é muito interessante, isso está presente dentro do Geoparque, contar a história, mas num primeiro momento, o que chama a atenção e o que choca positivamente é a escarpa, a paisagem, o relevo, né? Então, eu diria que a geomorfologia nunca esteve tão na moda quanto nos dias de hoje. Agora, a ciência está passando por uma fase difícil, negacionista, né? Mas eu não dou muito a bola para isso, não. Acho que isso é uma fase, vai passar. Eu acho que sim, a gente se preocupa quando essas mentalidades, elas chegam ao poder público e interferem na produção científica, como o CNPq, na CAPES, Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, aí sim, aí é muito preocupante, porque nós vamos ser impactados diretamente. Não estou dizendo que não está acontecendo isso, mas que no momento que a gente sente que esse negacionismo exacerbado, eu acho que não é ameaçador para a ciência, para o desenvolvimento científico. Porque, no fundo, todas as pessoas sabem que aquela sua vida confortável, o celular, o remédio, a alimentação e tudo aquilo que nos tirou de uma vida média de 20 anos no Neolítico e jogou lá para 80 anos, foi por intermédio da ciência, né? Então, eu acredito que essa fase negacionista vai passar. E a geomorfologia vai sobreviver bem a isso. Muito positivo aí o seu pensamento, Gibson. Espero que a gente chegue no que você está dizendo. E eu aproveito um pouco dentro dessa linha e lhe pergunto: quais são as principais dificuldades enfrentadas para a produção do conhecimento na temática geomorfologia estrutural? As principais dificuldades, Wanda, eu acho que hoje em dia elas não são nem tecnológicas, né? Porque você não precisa de muita coisa para fazer um trabalho legal. As estruturas estão expostas. Você pede o INPE e as bandas Landsat, faz umas composições, começa a enxergar coisas que não estão tão visíveis. Pega o SRTM, pega o ALOS, começa a traçar alinhamentos, começa a brincar de fazer mapas. Isso tudo é acessível, você só precisa de computador e internet. Eu acho que o que está nos faltando é uma base mais sólida de geomorfologia mesmo, uma geomorfologia que, como você a chamou, uma geomorfologia mais hard. Isso não sou eu que estou falando, é uma geomorfologia by Wanda, uma geomorfologia mais pura. Eu acho que
a falta dessa base geomorfológica, evolutiva, talvez seja o principal dificultador do avanço dos trabalhos, né? Porque hoje drone fazem muitas coisas e são acessíveis, é uma tecnologia acessível, lâmina, se você precisar, não é caro. Então tem um monte de dado que é publicado aí todo dia, e se você acessar esses periódicos, os mais importantes, você vai ter dado para caramba para compilar em um trabalho. Só que, às vezes, o aspirante, a geomorfólogo, vai para campo e vai com uma herança, digamos assim, de informação ainda fragilizada de processos geomorfológicos mesmo. Vai muito com aquele olhar do atual pelo atual, de ter que ver a vossoroca, ter que ver o depósito para entender aquele processo, mas não treinou os olhos e o cérebro para ver as marcas, né, no relevo e a história que aquelas marcas mais sutis contam. Então, na minha opinião, essa deficiência na formação, ela tem sido um dificultador. Perfeitamente, concordo com você. Eu passo a palavra para o Hernani, que ele vai lhe colocar mais uma questão. Obrigado, professor. Na sua opinião, a geomorfologia se enquadra melhor como uma ciência geológica, geográfica ou geofísica? Bom, a geomorfologia, embora ela não tenha o status de um curso autônomo, ela tem status de ciência autônoma. Mas essa ciência autônoma, ela bebe muito forte em fontes diversas. E aí, dependendo da natureza do seu trabalho, ela pode estar mais próxima da geografia ou mais próxima da geologia. Mas, assim, a geomorfologia é uma ciência que estuda as formas de relevo. As formas de relevo, elas resultam de diversos processos. E eu falei muito deles aqui, os tectônicos e estruturais, né? Mas a geomorfologia em si, como a forma de relevo, ela resulta do trabalho exodinâmico do clima. Aquela topografia é do trabalho exodinâmico do clima. Ah, mas o maciço que sustenta é tectônico. Beleza, o maciço que sustenta é tectônico. Mas se não fosse o clima, a topografia seria completamente outra. Então, se a geomorfologia estuda as formas de relevo, e as formas de relevo estão muito associadas a diversas influências, a saber, clima, solo, que aí a cobertura pedológica tem influência enorme, e a retirada dela, e o desenvolvimento e a retirada, de acordo com aqueles modelos clássicos de Bigarella, vão ter uma colaboração enorme na influência, na formação do relevo. Então, você tem características climáticas que entram, umidade, precipitação, tipo de intemperismo, características associadas à epigenia, né, ao nível epigênico, a solo. Você tem a contribuição do fator antropogênico ou não. Você tem influências que são muito tradicionais da geografia, né? Agora,
você tem outras influências que estão mais associadas ao substrato, que são muito influenciadas por esse substrato rochoso, da geologia, né? Só que como a geomorfologia está ali na interface, ela bebe dessas duas fontes. Às vezes mais de uma, às vezes mais de outra. Não dá para pesar a balança e dizer aonde ela se situa. Tradicionalmente, se você for pegar o saber geomorfológico, a construção do saber geomorfológico, a produção científica, os eventos, os livros, os artigos, é lógico que vai estar mais associado ao ambiente, esse ambiente de quaternário, de geografia física, de clima, de vegetação, de solo, de hidrografia, dessas influências, não é, que vão definir a epiderme da Terra. Mas, recentemente, nós temos descoberto coisas novas associadas à datação, à tectônica, a processos estruturais que nós conversamos aqui, que tornou a fonte de saber geológico e a fonte de saber geofísico importantes. Então, fica hoje a critério do pesquisador, se quiser incorporar dados evolutivos à sua pesquisa, beber em fontes diferentes. Então, nós precisamos ir lá e beber daquele conhecimento novo. Eu sou um profissional que eu não tenho, ou tento não ter estereótipos, nem definir as coisas assim. O meu objeto de estudo é esse, é o relevo, é a geomorfologia desse maciço, ou desse planalto, ou dessa depressão, ou desse vale. Então, a minha pergunta é, o que eu preciso saber para entender isso daqui? É processos deposicionais? Então, eu vou para a geologia sedimentar. É variações climáticas? Então, eu vou para o quaternário. É hidrografia de superfície? Então, eu vou para a geografia física, a parte de hidrologia. Variações eustáticas? Eu vou para a oceanografia. Então, nós precisamos beber dessas fontes para dar resposta à construção do saber geomorfológico. E cada vez mais essas fontes se tornam fundamentais, porque como a geomorfologia tem se tornado cada vez mais complexa, incorporando diversas coisas, isso tem se tornado cada vez mais importante como uma ciência holística e eclética que quer desvendar aí a história da Terra contada a partir de seus processos de superfície. Muito revelador de uma abertura grande que você apresenta para a gente com essa sua visão, Rubson. E dentro dessa perspectiva, eu lhe pergunto, o que você aconselharia para um pesquisador iniciante nesse campo? Bom, primeiro, não se limitar, assim, pesquisador iniciante, eu vou considerar um aluno de graduação, que está se descobrindo no curso. Então, quem é que trabalha hoje com geomorfologia? Não é? Eu diria que é mais os alunos dos cursos de geografia, geologia, talvez alguma coisa de um aluno de agronomia, às vezes alunos da biologia se interessam também, porque a evolução geomorfológica de longo prazo interfere em migração de espécies, em distribuições de seres vivos. Então, existe o pessoal das ciências ambientais, existe diferentes interesses. Então, o que eu diria que para essa galera jovem é que não tenham preconceitos e não se limitem
as disciplinas do seu curso, porque você vai precisar de conhecimentos que estão além disso. Então, se é um aluno da geografia, as disciplinas de geologia geral e geomorfologia não vão te dar arcabouço teórico suficiente para você entender o sistema deposicional, a arquitetura deposicional. Aí você vai trabalhar, sei lá, um ambiente de estuário e precisa compreender, não é? As variações de energia do sistema e as estruturas que ele gera. Então, você vai ter que beber na fonte da geologia sedimentar. Agora, um aluno de geologia que esteja trabalhando, por exemplo, com geomorfologia kárstica, com caverna, ou qualquer outra coisa, ele vai precisar beber na fonte da climatologia, para entender de como as variações climáticas interferiram na formação do karst. Bom, é só um exemplo. Então, ele vai ter que sair das disciplinas do curso dele para ler clássicos, né, trabalhos clássicos, das explicações de como operam desde lá dos ciclos de Milankovitch até os dados mais recentes que nós temos de variação climática do quaternário, dado de isótopo de oxigênio, dado de variação eustática. Então, um aluno da agronomia que queira fazer uma correlação solo-paisagem, aqueles perfis, ele vai ter que sair, não é, da especificidade de solo e entender como aquela topografia foi gerada. E para isso ele vai ter que beber ou alguma coisa, alguma informação da tectônica ou do clima. Então, o meu conselho é que tenha um compromisso com o seu objeto de estudo. Seu objeto de estudo e for a geomorfologia, beba na fonte que vai te dar dados e informações suficientes para você entender aquele seu objeto e você se tornar uma referência dentro daquela área. Perfeito, Rubson. Rubson, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Você deu um show de conhecimento sobre geomorfologia, que vai muito além da estrutural. Ficamos maravilhados lhe ouvindo, de uma forma clara, límpida, esclarecedora. Foi uma entrevista absolutamente fantástica. Eu lhe agradeço bastante por ter dedicado essa hora e 15 minutos nessa nossa conversa, que foi muito realmente produtiva e esclarecedora. Eu lhe pergunto se você concorda que a gente abra perguntas para o público. Tem algumas perguntas que já foram listadas. Não lhe ouvi, mas acho que você concorda, né? Tá certo. Sim. Nós temos um intervalo de 30 minutos, em média, para as perguntas, porque essa entrevista vai ser transcrita na forma de capítulo, então a gente tem limitação na transcrição do material, temos já algumas perguntas listadas, e eu gostaria de passar a palavra ao Jefferson para ele coordenar essa parte. Vamos lá, professora. Professor Rubson, a primeira pergunta é da Lucimar Marques da Costa. A geomorfologia estrutural tectônica pode ser considerada a base do conhecimento acerca do que é basilar numa disciplina de geomorfologia do curso de graduação em geografia? Professor? Estrutural e tectônica deva ser... Professor, você pode repetir aqui, deu um delay. Certo. E agora? Pronto. Voltou. Ouvindo? Sim.
Não, eu não acho que a geomorfologia estrutural e tectônica deva ser a base da disciplina de geomorfologia. É lógico, normalmente na disciplina de geomorfologia, nós até começamos, né, com assim, dependendo do profissional, com aquela coisa mais global, tectônica de placas, e para dar uma base. Mas eu diria que a base da disciplina de geomorfologia vai ser aí a mistura a compreensão dos clássicos, né, da literatura mais clássica, junto com os processos. E os processos não são só estruturais, os processos associados à dinâmica de superfície, processos pedológicos, hidrográficos, oceanográficos, climáticos. Eu não vou puxar tanta brasa para minha sardinha assim, não. Não acho que a tectônica estrutural deva ser a base fundamental de uma disciplina de graduação. Mas sim, depois, dependendo do objeto de estudo que a pessoa escolhe fazer, ela vai se especificando e ampliando o seu horizonte de conhecimento nessa área. Mas, para mim, uma boa disciplina de graduação que dá uma boa leitura dos clássicos da geomorfologia e o aluno sai com uma literatura mínima e com um vocabulário mínimo acerca de processos dinâmicos, na qual inclui também tectônicos, mas processos associados principalmente à hidrologia de superfície, oceanografia, climatologia, pedologia e até um pouquinho de vegetação, como é que ela interfere, né, na manutenção do solo e, por sua vez, a contribuição disso no relevo. Eu acho que aquilo que é o mais importante para um trabalho de graduação. Até porque, não necessariamente, um pesquisador em geomorfologia vai traçar um caminho de geomorfologia morfogenética. Ele pode ter um caminho de geomorfologia ambiental. Então, essa geomorfologia básica de graduação, ela tem que ser eclética o suficiente para atender às demandas desse profissional a se formar no futuro. Professor, a próxima pergunta é do Cris Gomes, ou da Cris Gomes, eu não sei. Qual a diferença entre geomorfologia estrutural e geomorfologia neotectônica? Cris, há uma grande diferença, na minha opinião. Grande diferença. Minhas mãos não são desse tamanho todo, não, viu? É porque o celular está meio deitado assim, eu estou vendo agora aqui no vídeo. É ótimo. Bom, Cris, geomorfologia estrutural é aquilo mais amplo, né? É a geomorfologia que analisa a contribuição do fator estrutural. Então, muitas coisas são de cargo da geomorfologia estrutural. Eu diria até que a maioria dos relevos da Terra possuem alguma herança estrutural, que pode ser associada à estrutura sedimentar, e não à estrutura tectônica. Agora, a geomorfologia neotectônica, aí não. Aí é o suprassumo, digamos, da geomorfologia estrutural, ou seja, é aquela geomorfologia que resguarda em sua forma o processo neotectônico, é um processo tectônico tão recente que ainda está resguardado, né, na forma do relevo. Então, se você pegar, por exemplo, os relevos mais jovens da Terra, a Cordilheira dos Andes, eu ficaria ainda com o pé atrás de dizer que é relevo neotectônico. Porque, embora o maciço rochoso esteja sendo soerguido até os dias atuais, e nos últimos 10 milhões de anos ele foi muito soerguido, a morfologia de superfície não é tectônica, aquelas coisas pontiagudas. Aquilo ali é exodinâmico, é o trabalho da atmosfera. É clima, é intemperismo. Então, na minha opinião, para você dizer que um relevo é neotectônico, precisaria ser uma escarpa de falha ativa, porque uma escarpa de falha herdada, por exemplo, ela já perdeu parcialmente seu espelho de falha, essa face da escarpa.
Então, geomorfologia neotectônica seria aqueles relevos que resguardam, ainda na topografia de superfície, aspectos da tectônica. E isso é muito raro de se ver. Ok? Ok, professor. Mais uma pergunta do Walter Avelar. Qual o estágio atual dos estudos de geomorfologia estrutural na Amazônia, a compartimentação do relevo amazônico e, por conseguinte, do Brasil, à luz desses estudos, poderá ter nova configuração? Bom, na região amazônica, como você tem a formação de uma extensa planície sedimentar e uma bacia sedimentar ainda muito ativa, e ativa do ponto de vista sedimentar, isso pode ser um dificultador da visualização de processos estruturais mais antigos, né? É diferente aqui do Nordeste, que está tudo exposto. Você sai para campo, está tudo exposto. Você pega mais satélite, está tudo lá. Está tudo assim na cara. É um livro aberto. Já a região amazônica, com aquele espesso pacote de sedimentos e a floresta sobre ela, esses mantos, eles escondem processos estruturais, mas também revelam outros tipos de processos associados à gradação. Do ponto de vista da produção de conhecimento, o que eu conheço é que houve tentativas pioneiras do trabalho de neotectônica na região amazônica com a Lawar Saad, na década de 90, e depois alguns trabalhos do grupo da Dilce Rossetti, do INPE, com o pessoal lá na Universidade do Pará, que publicaram alguns trabalhos, inclusive com esse cunho estrutural na região amazônica. Mas, fora esses trabalhos mais clássicos de Absaber e mais recentes da Dilce Rossetti, eu não teria outros trabalhos para te citar. Não porque não existem, porque podem existir, mas esses são os que eu conheço. Então, se você não conhecer, eu sugiro que procure os trabalhos da professora Dilce Rossetti, que é uma pesquisadora espetacular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz muita pesquisa sobre o quaternário costeiro brasileiro. A Lucimar fez mais uma pergunta. A professora Lucimar fez mais uma pergunta, eu vou colocar. Saber o que diferencia geomorfologia propriamente dita de geografia física de geografia desafiador. Nesse caso, não se limitar a somente um ou outro. Pode-se afirmar, então, que a geomorfologia é uma ciência sistêmica? Sem dúvida. Para mim, sem dúvida que é uma ciência sistêmica. Agora, que ela é holística, que ela é sistêmica, que ela é integradora de vários conhecimentos, não tenho a menor dúvida. Agora, é diferente de você utilizar a teoria dos sistemas, lá do Bertalanffy, ou o geossistema de Sottchava, ou o geossistema de Bertrand, para tentar explicar relevo. Eu sou um pouco cético da teoria dos sistemas para essa geomorfologia mais morfogenética que eu faço. Pode ser que ela sirva muito bem para uma geomorfologia mais antropogênica, ou mais ambiental, mas para uma geomorfologia mais genética, eu sou um pouco cético, em virtude de que, com uma geomorfologia mais especializada, você tendo que explicar a origem de um relevo, você vai trabalhar com tantas variáveis para explicar aquilo, mas são variáveis específicas que têm relação direta com o seu objeto de estudo. Agora, se você pega, além dessas enormidade de variáveis do campo das geociências, e coloca como um pontinho só, que é a geomorfologia, a incorpora dados da climatologia, do solo, da vegetação, dos recursos hídricos, da sociedade em conjunto, para entender esse todo,
eu acho que o número de variáveis é tão elevado que inviabiliza o trabalho, do ponto de vista de que é difícil você fazer um trabalho denso, profundo, digamos assim, de geomorfologia, se a sua metodologia incorpora o mundo inteiro, tudo, só tudo. Geologia, as rochas e minerais, geomorfologia, o relevo, o clima, tudo o que aconteceu no clima, toda a vegetação, todo o solo, e depois todo o conjunto da sociedade incorporada, não em moldes naturalistas, mas em moldes socioculturais. Então, você vai explicar o tudo pelo todo. Se você observar os grandes periódicos de geomorfologia hoje no mundo, eu desconheço trabalhos de geomorfologia mais pura, genética e evolutiva, que explica a gênese do relevo e a evolução do relevo, utilizando a matriz geossistêmica. Agora, veja só, eu não estou dizendo que a matriz, não fazendo crítica à matriz geossistêmica, eu só estou dizendo que, para essa geomorfologia mais genética e evolutiva, talvez ela não seja a melhor opção. Mas, com a geomorfologia do quaternário, mais focada em processos atuais, como é o caso que o grupo do pessoal da Unicamp, o professor Arquimedes faz, geomorfologia fluvial, que trabalha muito com o recente, né? E tem uma carga muito importante do aporte de sedimentos derivados dos impactos humanos, das barragens e da erosão de margens, aí talvez seja bem viável, né? Mas quando você retorna muito no passado, você já vai incorporando muita coisa da história evolutiva desse relevo, para incorporar tanta coisa assim. Então, que a geomorfologia é sistêmica, sim. Se ela pode ser geossistêmica, em alguns casos. Certo, professor. A próxima pergunta é do Hugo Alves. Professor Hubson, sabe o nível da presença da geomorfologia estrutural nos currículos de graduação? Hugo, geralmente, os cursos de graduação têm 2 disciplinas de geomorfologia, né? Geralmente, 2 ou 3. E geralmente é uma mais com foco um pouquinho mais estrutural e outra com um foco um pouquinho mais climático. Eu particularmente acho legal essa divisão. Se houver um curso que não tenha 2 ou 3 disciplinas, que seja só um, por exemplo, licenciatura, aí tem que fazer essa divisão dentro de uma própria disciplina. Mas geralmente, quando é só uma, ela tem uma carga horária bem longa, né? E às vezes tem 2, 3 climatologias, tem curso que tem climatologia e tem meteorologia. Então, assim, a geomorfologia ela vai aparecer na disciplina de geomorfologia, mas ela vai pingando também. Ela vai aparecer muito na disciplina de pedologia, ela vai aparecer um tiquinho na disciplina de climatologia, e aí ela vai aparecendo na geografia ambiental, ela vai aparecendo, sendo constantemente revisitada no decorrer do curso de graduação, no caso em geografia, né? No caso de geologia, às vezes tem uma disciplina de geomorfologia, às vezes tem uma disciplina que é geomorfologia e pedologia, né? Acho que dificilmente você vai ter 2 disciplinas de geomorfologia ou 3 num curso de geologia. Acredito que não. E a última pergunta, professor, é do Danilo Magalhães. Professor Hubson, em termos de método, quais as potencialidades e limitações que o senhor enxerga no princípio do uniformitarismo e numa perspectiva mais recente da análise integrada para os estudos geomorfológicos? Bom, essa é uma concepção que a professora Wanda sempre coloca, né? A importância desse princípio, de nós entendermos esse princípio do uniformitarismo ou do atualismo, né? Que é você saber que o presente é a chave do passado e vice-versa. Ou seja, você está observando hoje uma descarga sólida fluvial de um canal que está em fase de agradação e que está colocando
2 centímetros de sedimento por ano. Então, você observa essas taxas e pode concluir que, num longo prazo de tempo, se as condições ambientais, climáticas e que controlam a vazão e a erosão desses rios perdurarem, aquele processo tende a ser constante. O que varia é a intensidade. Lógico, no ambiente fluvial, hora agrada, hora de seca, vai depender dos níveis de base, de erosão e deposição, vai depender de variação eustática, que é o nível de base geral, vai depender da tectônica, se soergue trecho do canal ou não, ou subside, gerando bacias. Mas o princípio do atualismo, ele é importante, e eu, particularmente, sou guiado por ele, embora não cite nos trabalhos, por considerar que não é necessário, uma vez que é um princípio, não é propriamente uma metodologia, não, um princípio norteador. É você entender assim, a paisagem é um livro aberto. E assim como você conseguiu, com a alfabetização, entender aqueles símbolos, aquelas letrinhas, formando palavras e formando frases, as formas de relevo, elas também contam uma história. Assim como aqueles tracinhos no livro te contam uma história, sentenças, frases, o relevo também. Você só precisa aprender a ler esse alfabeto da Terra, que é a geomorfologia, né? Os processos que vão modelando a superfície terrestre, eles vão deixando marcas, e essas marcas vão sendo apagadas no decorrer do tempo. Algumas, quando você vai para campo, você consegue ver. Aqui no Nordeste, você consegue ver coisa muito antiga. Na região amazônica, você não vai conseguir ver coisas antigas, muito antigas. O que você está chamando de antigo? Bom, aqui você tem rochas do Cambriano expostas em superfície, ou até mais antigas, né? Na planície amazônica, você vai ter coisas do Holoceno, né? Pleistoceno superior, acredito que no máximo, se você estiver pegando as faces mais próximas do canal. Mas o que eu estou querendo te dizer é que o princípio do atualismo, ele encaixa bem com a geomorfologia, porque ele trabalha exatamente com essa ideia de você interpretar aquilo que você vê hoje como herança de uma história. Então, você entendendo essa história, que é passado, você vai compreender aquilo que você está vendo hoje. Professora Wanda? Pois não? Terminamos? Não tem mais perguntas? No momento, não. Então, nós encerramos essa nossa atividade de hoje. O Rubson, muitíssimo obrigada pela sua excelente, maravilhosa explanação. Estamos todos maravilhados pela sua clareza, pela sua lucidez em relação à geomorfologia e à geomorfologia estrutural. Todos os comentários aqui das 130 pessoas que participaram dessa live são os mais positivos para a sua explanação. Eu lhe agradeço bastante por ter enriquecido essa nossa série de 12 entrevistas, e agradeço também por ter aceito o nosso convite sem dificuldade. Agradeço ao professor Hernani pela gentileza de ter feito parte dessa atividade, com suas perguntas tão esclarecedoras também do que passa na cabeça daquele geomorfólogo que está pensando sobre geomorfologia estrutural e tem a oportunidade de questionar um especialista. Muito obrigada, professor Hernani. Obrigada, Jefferson, pelos encaminhamentos, pelas suas perguntas excelentes também. Eu agradeço ao público, amigos e amigas, colegas e professores e professoras que participaram do evento. Convido a vocês a se fazerem presente amanhã. A atividade será feita com a professora Larissa Scheider, que vai discutir geodiversidade, com a presença do professor Marco Túlio,
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó. Eu estarei participando e o Jefferson também. Então, esperamos encontrar vocês na tarde de amanhã. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem os comentários finais ao professor Hernani, ao colega Jefferson, e a palavra final fica com o Rubson. Hernani, pode se colocar. Ok. Eu queria agradecer, né, pelo convite que foi me feito, essa oportunidade de entrevistar nosso companheiro, né, e parabenizar o Rubson, né, pela belíssima apresentação. Eu acredito não só eu, mas todos que assistiram, né, compreenderam e viram de que forma a gente pode aprender ainda mais. Meus parabéns, Rubson. Muito obrigado, a professora Wanda, muito obrigado ao Jefferson, muito obrigado, Rubson. Um abraço forte aí para você. Professor Rubson, mais uma vez, muito obrigado, né, pelo aceite. Espero que tenha sido também proveitoso para todos que participaram, e pelo que eu estou vendo nas respostas, né, nas interações na fanpage. Todos gostaram muito, foi muito positivo, elogiaram muito a sua clareza, as suas colocações, e vai engrandecer muito esse livro, esse material que vai ficar pronto no fim do ano. Convido a todos, mais uma vez, para se fazerem presentes amanhã, também vai ser um momento bem interessante, e, mais uma vez, obrigado pela audiência. Rubson, é com você. Tá bom. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, achei a ideia excelente, e só um breve comentário. A Wanda está agitando a geomorfologia brasileira com essa série de entrevistas, né? Eu acho que o que está acontecendo é uma coisa assim, em escala nacional, que acho que nunca aconteceu antes, sistematizada, organizada, de uma forma que é muito apropriada para os dias atuais, que é essas lives, onde todas as pessoas estão dentro das suas casas sem poder se deslocar para fazer palestras, conferências e tal. Então, digamos, aquilo que é de mais moderno e aquilo que a pandemia tem nos imposto, né? Mas mesmo diante dessas dificuldades, está havendo esse agito, né, na geomorfologia brasileira, colocando diferentes pesquisadores para discutir diferentes temas de uma maneira muito sistematizada dentro de uma lógica. Então, professora Wanda, parabéns aí pela iniciativa, eu acho que está sendo muito legal. E estou muito agradecido de ter participado. Muito obrigada, Rubson. É com muito prazer que eu escuto as suas palavras. Estamos juntos nessa atividade que vem propiciando um espaço maior para a geomorfologia, nesse contexto de pandemia, como você falou, que é muito sério essa realidade nacional, muito constrangedora que a gente vive no momento, mas temos que encontrar alternativas, e eu só tenho a agradecer que essas alternativas possam contar com pessoas do seu nível e da sua qualidade. Eu agradeço o Sertão Cult, a editora Sertão Cult, por ter propiciado esse momento, a ideia veio deles, e a gente só fez potencializar, partindo para os convites para os colegas. Agradeço o mestrado acadêmico em Geografia da UVA pelo apoio que vem prestando, e vamos continuar, então, avançando e criando as atividades que a vida nos permite. Muito obrigada, um abraço grande para todos, um abraço para vocês, e até amanhã, se tudo funcionar bem. Obrigada, tchau. Valeu, pessoal, tchau.